Bom, vamos então comentar um pouquinho sobre o protocolo de planejamento para o PerioGuide. Existem especialistas nessas áreas, né, que vão fazer esse planejamento de maneira assertiva, levando em consideração todos os exames que eu já citei. Nesse caso, como vocês estão observando, a gente vai considerar um planejamento que teve uma análise facial da paciente. Então, nesse caso aqui, considerava a colocação de uma faceta ou mesmo acréscimos em resina, mas isso não vem ao caso. A gente vai discutir exatamente quais são as medidas fundamentais para que a gente consiga ter um planejamento extremamente seguro, confortável e, claro, que seja previsível com o que a gente já delimitou. A primeira medida, essa JCE inicial, ela corresponde basicamente àquela medida de sondagem clínica, né? Então, é uma medida que vai exatamente enfatizar a condição do paciente em si, né? O espaço biológico ali que a gente teria, mas a gente já sabe que esse conceito é um pouquinho, pela literatura, não é tão utilizado. Então, ele mede, na verdade, a condição atual do paciente, quanto o paciente tem de osso e em relação à sua gengiva também. A segunda medida, que é a medida de tecidos supracrestais, já vai interagir com uma ideia de que nós já removemos o tecido gengival e nós estamos verificando a quantidade de osso que sobrou. Ou seja, será que vai haver necessidade de osteotomia ou não? E quem vai dar esse leque pra gente é a medida de 2,5. Caso essa medida dos tecidos supracrestais seja maior ou igual a 2,5, o dentista não deve realizar a osteotomia. Então essa segunda medida é uma referência ou não sobre a remoção de osso. E a terceira medida, que é a mais favorável, né, a gente consegue observar inclusive na tomografia, que é a margem gengival. Seria a indicação do tanto de tecido gengival que pode ser removido sem que a gente tenha nenhum prejuízo, digamos assim, para o nosso paciente. Então vejam a quantidade de informações e a assertividade dessas informações com um planejamento realizado em exames 3D. Então assim, é super fundamental e essa análise ela traz um enriquecimento clínico para o periodontista muito básico e que não daria para fazer, por exemplo, numa técnica convencional, onde ele teria que medir, o paciente está ali, então assim, o fluxo, o tempo de cadeira com certeza seria maior. Além dessas informações, a gente tem algumas especificidades que vêm lá no finalzinho do relatório. Essas especificidades são importantes para que a gente garanta personalidade e personificação, digamos assim, para o caso do paciente. Então, o paciente que tem alguma coisa importante, o dente 15 tem uma retração, o dente X está com uma perda óssea, também é uma observação que vai vir ao final do relatório. Então, não é um relatório automático, é um relatório baseado na condição daquele paciente que vai trazer lá no final informações importantes para o caso. Portanto, pessoal, para que a gente faça um resumo, né, do que vem a ser essa guia cirúrgica periodontal ou PerioGuide, é importante enfatizar que a literatura nos traz essa interdisciplinaridade tanto da intraperiodontia quanto com a radiologia. O centro radiológico ele é fundamental, porque é lá que o paciente vai ter a possibilidade de fazer os exames e atrelar esses exames otimização no seu planejamento, segurança de que não vai haver nenhum procedimento invasível irreversível e o mais importante, pensando na cadeira, tempo de fluxo, né, de consultório muito reduzido, conforto pós-operatório, segurança e, claro, tudo isso baseado em literatura para que a gente consiga trazer o que tem de mais atual na odontologia digital para os nossos tratamentos em periodontia.